Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligado conosco. Hoje um programa especial com o Padre Joãozinho, que é o pai do programa Direção Espiritual. Foi ele que começou esse programa há muitos anos atrás e depois me deu esse presente, que é apresentar esse programa. Hoje nós estamos falando sobre o tempo do Advento. E antes de ir para o intervalo, o Padre Joãozinho falava do papel Papai Noel, né? Afinal de contas era um bispo que acabou sendo modificado por gente às vezes acha que é uma tradição muito antiga. Não é tão antiga assim, né? Não é muito antiga. Né? Século XIX era aí, né? Engraçado, antes disso não tinha o Papai Noel. Incrível, né? Tinha o São Nicolau. E fazia parte dentro dessa tradição cristã do Natal. A figura dele ou não? Relacionada. As pessoas ligavam a São Nicolau, aquele bispo bondoso que tinha o costume de dar chocolate, presente para as crianças. Inclusive, os alemães preservam isso até hoje. Eu, quando criança, lá em Brusque, na Guabiruba, né, todo mundo sabe o que é o psinique? Psinique, olha, 30 anos que eu não falo essa palavra. Psinique, que era toda uma tradição de véspera natalina, tradição de advento, mas cultural, era um folclore ligado a São Nicolau e ao hábito de se dar chocolate. Mas não era por causa do Natal, era dar o São Nicolau. A gente dizia, eu queria o São Nicolau, né? Eu queria o piscinique, né? E isso aos poucos foi sendo ligado com o Natal, mercadologicamente, né? Até que criaram o Papai Noel, né? Não é o caso falar da campanha de marketing de qual refrigerante, que aproveitou essa figura, ideia, né? Essa figura, mas tudo foi ligado e ganhou uma força imensa, universal. Você sabe que o Natal não é a festa mais importante do cristianismo. Há quem diga isso. Eu já ouvi até padre dizer, a maior festa da cristandade. Pode ser a mais conhecida, a mais famosa. A festa mais importante do cristianismo, de longe, é a Páscoa, é a ressurreição. E o Natal é um replique da Páscoa no fim do ano, como a gente já dizia antes. O Advento é uma nova quaresma, inclusive a cor é a mesma, né? Justamente. O roxo, né? Só um domingo na quaresma e um domingo no Advento que é cor-de-rosa, o róseo, porque é o domingo da alegria, o domingo letário, e é bonito porque se o Advento é um deserto que a gente tem que atravessar, é um desafio para a mulher, o Natal do nascimento de um menino exige o deserto de uma gravidez de 9 meses, né? Então, o Advento tem um pouco essa ideia de gravidez, que tem também o seu tempo árido, o tempo de enjoos e sei lá o que tudo que nós homens não entendemos. Não sabemos, né? Graças a Deus, estamos privados. Mas as mulheres sabem muito bem o que é o deserto de uma gravidez, né? Padre, mas o que é interessante é perceber que há uma linha muito tênue ligando todos esses tempos, fazendo com que eles não signifiquem sozinhos, né? Então, o significado da Páscoa tem uma ligação com o mistério do Natal, com o mistério da encarnação. Aí você falou o mistério da encarnação. Por que a festa da encarnação, que muita gente não sabe quando é, mas é no dia 25 de março, justamente, que é a festa da Anunciação, quando Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, Deus gerou nela a pessoa de Jesus, né? Pela ação do Espírito. Então, o toque do divino no humano, a encarnação, acontece liturgicamente no dia 25 de março. E você sabe que o Papa João Paulo II estava muito consciente disso, quando no advento do terceiro milênio, lembra da passagem do milênio? Ele colocou o dia 25 de março como dia central, o dia do toque, né? O Natal é a epifania dessa encarnação, ou seja, epifania significa manifestação. É quando aquele que estava escondido no ventre de Maria, ele pode ser visto, né? E a gestação, vou falar uma coisa que pode parecer estranha, mas a gestação não termina no nascimento. Nós continuamos sendo gestados no útero da história,
no útero da terra, no útero dos nossos relacionamentos. Um de nós gera o outro. Paulo diz, eu vos gerei para A Cristo. gente não termina de nascer, né? É um nascer que nunca tem fim, né? Você está gerando algo em mim agora. Nós estamos gerando algo nas pessoas, aquilo que a gente falava, gerando um Natal nessas pessoas. Então, o Santo Sepulcro é como um útero da terra, liturgicamente, do qual nasce ressuscitado Jesus. E na ascensão, ele volta para o Pai e não desencarna. Isso é outra coisa importante de se dizer. Nós não acreditamos na desencarnação. O cristianismo acredita na encarnação e acredita depois na ascensão. Ou seja, se já é incrível o fato de que Deus se fez história, se fez gente, se fez humano, o mais incrível é que ele não se desumanizou. É que ele levou o nosso coração glorificado para a dimensão divina. Que nós daremos em Jesus e em Maria é um abraço. Então a humanidade Nossa carne está com ele, né? A humanidade é eterna. A humanidade na ascensão. Na Assunção de Maria nós celebramos isso. Maria assumida de corpo e alma na dimensão de Deus. Padre, por que nós ocidentais temos tanta dificuldade com essas duas compreensões? Tanto da Assunção quanto da Ascensão. Será que por causa da nossa necessidade de materializar essa linguagem, de compreendê-la com muito racionalismo? Eu não sei, posso estar enganado, mas às vezes eu acho que no Oriente essas compreensões são mais leves. Parece que elas não agridem tanto no momento em que elas são tratadas. Talvez o Oriente não seja... É mais místico e menos fotográfico, menos cinematográfico. A imaginação não tem necessidade de tantas imagens concretas. Dessa representação concreta, né? Quase que um cinema, né? Jesus subindo. Na verdade, ele vai sendo assumido na sua humanidade, na dimensão do céu. Quer dizer, o céu, depois da ascensão, ficou humano. Você não acha mais humano. Que a igreja precisa quase que se desafiar a falar dessas coisas com mais mística e menos explicação? Por isso a liturgia. A liturgia, a gente está aqui falando sobre liturgia, mas a liturgia é um alimento, não é? Isso está perpassado sem explicar, né? De repente você mergulha nessa experiência litúrgica de falar com Deus e não falar só sobre Deus. Eu tenho sido um crítico, Fábio, contumaz, da maneira como os nossos... Vou ser um pouco agressivo aqui, mas conscientemente. As nossas liturgias estão sendo profanadas por excesso de comentários, excesso de criatividade, excesso de explicação. É muito comentário. Se explica demais. A vela está acesa porque significa a luz. Não precisa, gente. Acabou, põe né? O dedo que queima. Apaga a luz que ela brilha. A gente tem que explicar aqui, né? O programa é para isso, a catequese é para isso, os cursos que as nossas paróquias promovem é para isso, é para dar um momento da explicação, para que na hora que a gente for celebrar, a gente já esteja munido da explicação e a gente possa absorver o que vai ser celebrado. A importância de uma emissora fica católica pedagógica, como didática, né? O tempo todo aquela celebração didática. Não, isso não existe, porque liturgia não é catequese. Por sinal, nós temos que recuperar a dimensão da catequese litúrgica, ou da liturgia na catequese. Explicar. Na catequese. Sabe como se chama isso? Se chama mistagogia. Ou seja, é a iniciação ao mistério. Então, claro que nós precisamos de uma iniciação ao mistério. É preciso exercitar o relacionamento com Deus, não é? Até o padre. Mas aí é a explicação profana. Eu acho. Quase. Eu gostei. Eu acho que certos comentários são tão longos. Desculpa, meu irmão padre, mas eu tenho que dizer isso. É o tal do pronto falei, né? Última vez que eu estive aqui, eu falei isso, no outro dia saíram 3.000 livros. Pronto falei, o novo livro aqui. Tem aqui, ó, tô vendo ali na estante. O meu pronto falei de hoje é o seguinte. Certos sermões são tão compridos e tão mal preparados que são verdadeiros sacrilégios, né? Não são só profanações, são verdadeiros sacrilégios, porque não permitem que se reze.
Adélia Prado, sua amiga e conterrânea, mineira lá de Divinópolis, diz, citando Jung, aquele psicólogo, né, que muitas vezes um dos melhores lugares para a gente se esconder de Deus é a igreja. As igrejas, né, o templo. Porque tem alguém tocando um violão, né? Não é o caso do teclado, né, Cristiano? Tão bom. Se estiver sendo tocado bem, né? Se sendo tocado bem, né? A música, né? Toda contexto celebrativo, se ele não é bem preparado, ele agride, ele deixa de ser sagrado. É engraçado isso, né? Esses dias eu celebrei uma Passa missa. A ser diabólico. Celebrei uma missa, breve, no final de um encontro de diretores de colégios católicos em Brasília. E tinha que ser breve a missa, tinha que ser de 40 minutos, porque todos iam pegar avião e tinha um horário bem marcado. Olha, padre, o senhor não pode passar dessa hora. Então, apagamos a luz, deixamos uma vela acesa e celebramos uma missa de acordo com o rito, sem precisar falar alto, né? Falando suave, tudo apagado, a luz, e estava todo mundo naquela adrenalina. De repente foi baixando a adrenalina e a gente experimentou que a simples celebração do rito, sem muita música, um refrão, 2 ou 3, no final, uma irmã religiosa já idosa, que era sacristã do dia, chegou para mim e disse: eu não tinha posto muita fé nesta missa aqui, mas vou lhe dizer uma coisa que o senhor pode achar esquisito. Hoje eu até consegui rezar. Olha que bom, né? Mas eu pensei, mas irmã, a gente só entra na missa para rezar. Ela falou: mas padre, vou lhe fazer uma confissão. Né? Eu, como sacristã, não tenho conseguido rezar em muitas missas. Então, meu professor de liturgia me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Serginho Vale? Serginho Vale. Quando ele grande abraço ao Serginho, um grande homem, grande conhecedor da liturgia. Ele me disse uma vez, quando estava me ensinando a rezar a missa, em 1992, eu falei no bloco anterior que eu estou completando 20 anos de padre, 2012. Então, no advento de 1992, ao terminar o ano, eu e outro colega que seria ordenado sacerdote, fizemos um retiro de preparação, e ele foi à Redenção da Serra, no interior aqui do Vale do Paraíba. Ele foi lá e ensinou a gente, deu dicas de como rezar a missa. E a certa altura ele disse assim: mas eu vou dizer uma coisa só para vocês, que vocês nunca vão esquecer. Por mais que vocês tenham técnicas para rezar de um jeito ou de outro, não esqueça que você tem que rezar a missa. Reze a oração eucarística, reze o Pai Nosso, reze a consagração, reze a proclamação do Evangelho. E quando eu entro para celebrar qualquer missa, Fábio, parece que eu estou ouvindo ele me dizer assim: reza. Não é teatro, é oração. Sabe, eu vi um filme, foi até na viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu assisti um filme que, muito simples, assim, era a temática do filme era um concurso de corais cristãos, e aí uma comunidade que era muito desacreditada e faz de tudo para chegar àquela competição. E eu achei muito interessante porque aquela que regia o coral, na hora que começou o ensaio, uma menina que fazia o solo, ela ouviu e a menina cantava muito bem, inclusive era a filha dela, ela parou: não, para com isso. Eu não quero que você exiba a sua técnica na hora de cantar. Aí vem a frase, ela fala assim: eu quero ouvir Deus através de você. Se você não me fizer sentir que Deus está falando comigo através da sua música, você não está cantando direito. E aquela definição para mim foi, sabe quando encaixa no coração da gente, né? Eu estava desprevenido, né? Vendo aquele filme assim de maneira tão despretensiosa, mas Deus me visitou com essa verdade, padre. E eu acho que esse é o nosso ofício. Com certeza, se as pessoas não ouvirem Deus através da gente, não vale fazer o que a gente faz. O né? Papa Bento XVI, que aliás está publicando agora o seu 3º volume sobre Jesus, que é a infância de Jesus, já sai a primeira edição com 1 milhão de exemplares. A primeira edição de 1 milhão, em 20 idiomas. E logo, no ano que vem, vai ser traduzido em 70 idiomas. Imagina, 70 idiomas, né? Esse homem, idoso e fragilizado já na saúde, ele disse recentemente para nós, padres, mas poderia ser dito para qualquer cristão, mas para nós que temos o ofício de rezar a missa, ou qualquer outro sacramento,
Ele falou o seguinte: você, que é sacerdote, quando entra para o altar, deve ser transparente. Fiquei pensando, mas como assim? Eu fui ler o resto, né, que ele falou. Ele disse, olha, as pessoas ao olhar para você, elas não te enxergam. Elas enxergam para além. Como quem olha para uma janela, está fechada, tem um vidro transparente. E ela vê lá fora árvores, ela vê pessoas, ela vê carros, ela vê montanhas. E ela nem lembra que tem um vidro, né? Então, a transparência do sacerdote é fundamental. Alguém se aproxima do sacerdote na confissão e vê Jesus do outro lado da janela. Nós somos uma janela, né, por onde as pessoas precisam ver Jesus. É o desafio nosso, Fábio. A gente que canta, que atrai as pessoas, que somos meio feito pétalas da flor, mas que temos o desafio de levar o néctar, né? Temos sempre dentro de nós essa sombra, quase que esse fantasma, né, terrível, de que as pessoas estacionem em nós, né? Estacionem nas pétalas e não cheguem ao néctar. Porque se um beija-flor ou se uma abelha comer uma pétala de flor, ela morre. E se um cristão estacionar na figura do padre, pelo fato de cantar bonito, de ser um artista, ou de estar aqui na televisão, ele morre espiritualmente. E nós não podemos permitir que as pessoas morram espiritualmente. Então é aquilo que João Batista dizia: eu não sou nem digno de desamarrar a correia das sandálias. Importa que ele cresça e eu diminua. E aí a gente olha para um João Paulo II e vê Jesus. E daí a gente olha para uma Madre Teresa de Calcutá e vê Jesus. Advento é isso, né? É a gente conseguir diminuir na dimensão de si mesmo e crescer na dimensão de Cristo em nós. É a sua introdução, aquilo que você falou no início desse programa. Nesse tempo de egos tão inflados, né, Padre? Como é fácil, né, a gente inflar o ego. Como é fácil a gente cair nessa pretensão de que nós somos grandes, que nós somos importantes. Que bobagem, né? Sabe o que a gente é? Caminho inverso, né? A gente faz. Sabe o que a gente inverso. Eu não vou dizer a palavra em português, porque não cai bem aqui, mas ela está na Bíblia e ela foi dita por Paulo, que não tinha papas na língua. Na língua. Quem começou essa história do pronto falei foi Paulo, né? Você lê as cartas de Paulo, como é que ele pôde dizer isso daí e continuar vivo, né? Os próprios colegas às vezes não entendiam muito bem o que ele falou. Pedro é que falou, né? Quando reclamaram do que Paulo estava falando, Pedro disse: olha, ele fala umas coisas complicadas, mas deixa que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pedro foi muito sábio, São Pedro, né? Mas Paulo, ele também tinha ego inflado, mas ele aprendeu que ele era nada. Ele diz assim, em grego, que se você quiser, depois vá procurar no dicionário em grego, né? Eu não vou dar a tradução aqui. Ele dizia que nós somos skubala, né? Que é o que há de mais nojento, né? Mais desprezível. O que sobra realmente é nada, né? Mas foi agressivo e está na Bíblia. Diz assim: eu sei que eu sou skubala, ou seja, acredite, você não é nada, né? Agora, tudo posso naquele que me fortalece. Com Cristo eu sou aí tudo, não é? E aí ele redimensiona, de repente minhas misérias viram fortalezas. Quando sou fraco, então eu sou forte, mas quando eu acho que eu sou forte, aí a minha fortaleza, o meu poder, a minha fama, estamos aqui falando para milhões de pessoas, não adianta nada. Eu vejo agora o Padre Zezinho, queria pedir oração por ele nesse advento, que vive este tempo de deserto também, tendo que reaprender a falar, depois que ele teve um AVC em meados de setembro, e esqueceu o nome de todas as pessoas, o gênero, chamando o homem de mulher. Ele disse esses dias para alguém sobre mim: ela está me ajudando. Eu falei: Padre Zezinho, por favor, né? Ele está me ajudando, mas não sabe mais cantar Maria de Nazaré, é incapaz de cantar Maria de Nazaré, oração pela família, esqueceu a letra de todas as canções, está com ânimo, como se não tivesse perdido nada, né? E
criatividade permanece ali forte, ele está compondo, assobiando, que é o que sobrou, e se tem palavras que ele não consegue dizer, mas ele está reaprendendo, inventando uma linguagem própria, um jeito próprio de driblar os limites que ficaram do acidente vascular, e é um exemplo que eu vejo diariamente, de alguém que se reinventa. Acho que o advento é isso. O advento é um tempo, uma oportunidade da gente se reinventar. Largar os excessos para trás, não ser um fardo para si mesmo, né? Eu acho que é sempre muito salutar na nossa vida quando nós permitimos a Deus a oportunidade de crescer em nós. E se Deus cresce em nós, é natural que a gente precise dar a Ele o espaço que antes era nosso. A gente sabe que isso não significa perder a pertença, não significa você abrir mão de ser quem você é, mas significa você permitir que a sua melhor parte prevaleça, porque se Deus há de prevalecer, então significa que eu vou permitir que tudo aquilo que é miserável em mim não tire o espaço que é de Deus. Acho que é uma boa proposta para a gente viver o advento, sim. Muito obrigado, meu querido amigo, pela oportunidade de nos fazer pensar o advento com tanta clareza, com tanta lucidez. Foi uma noite feliz. Isso mesmo. Fizemos o Natal já acontecer aqui entre nós. Só não dorme em paz, né? Deixa Dorme em só paz Jesus, no Natal. né? Dorme em paz não, que ele acorde. Né? Esse Natal é tempo de Jesus acordar. Dentro de cada... É isso que a gente falou, né? O Natal é acorda logo, Jesus. Acorde em mim, acorde em você, acorde na igreja, acorde em cada um de nós. E você que está em casa nos assistindo, ter essa consciência de que toda vez que você se aproxima de alguém, você tem a oportunidade de fazer o Natal acontecer. Essa definição linda que o Padre Joãozinho nos trouxe. O encontro entre os cristãos precisa ser sempre natalino. Da conversa que nós conversamos, Jesus nasce. Dos olhares que nós trocamos, Jesus nasce. E a gente oferecer esse presente ao outro. Esse é o verdadeiro presente de Natal, não é, Padre Joãozinho? Todo encontro é uma manjedoura. Todo encontro é uma manjedoura. Todo encontro é uma manjedoura. Lembrando que no dia 17 e 18 de dezembro, agora próximo, lançarei o meu CD Estou Aqui, está aqui. Aquele ali é do Padre Joãozinho, trouxe para ele, e o livro Orfandades, que daquele dia eu prometi, e ele está órfão do livro até hoje. O CD Estou Aqui será lançado no Rio de Janeiro. Serão 4 shows no Teatro Net Rio, 16 e 17. Eu acho que não estou errando a data não, né? É uma segunda e uma terça-feira. É isso? De dezembro? É porque no dia 19 eu faço 20 anos de padre. É uma quarta-feira. Então, 16 e 17 então. 17 e 18, isso. Segunda e terça, são 4 sessões no Teatro Net Rio. Você que é do Rio de Janeiro ou de outro lugar do Brasil, que tem a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, venha participar então do lançamento desse novo projeto, CD Estou Aqui, que está sendo também vendido aqui através do call center da Canção Nova. É uma forma de você ajudar a Canção Nova e também presentear as pessoas com um presente cristão. O CD também do Padre Joãozinho, Nas Mãos de Maria, também pode ser comprado através da Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 2600. Um bom presente para esse Natal também. Oferecer às pessoas alguma coisa que possa fazer com que Jesus cresça no coração delas. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. A gente oferecer Jesus ao outro. E sim, um objeto, um CD, pode fazer Jesus acontecer na vida da pessoa. Não é verdade? Um livro, uma boa leitura, uma boa música, alguma coisa que provoque o Natal na vida daquela pessoa. Alguma coisa que provoque nela o nascimento de Jesus e o desejo de cuidá-lo, de tê-lo sempre presente na vida. Obrigado, meu querido. Sempre as ordens. Espero tê-lo aqui mais Quem vezes. ama se faz presente. Isso mesmo. Muito obrigado, Christian. Que a gente possa ter uma boa oportunidade de viver esse tempo do Advento, que a gente tenha um período muito fértil de crescimento em Deus, de oferecer a Deus esse território do nosso coração para que Ele possa armar
o seu acampamento em cada um de nós, para que quando nós olharmos uns para os outros na noite do Natal, a gente tenha a oportunidade de dizer, liturgicamente, Ele está no meio de nós. Aí será um feliz Natal. Padre Joãozinho, nos dê a bênção para nós terminarmos o programa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e volte para nós a sua face e nos dê um sorriso de Feliz Natal. E abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.